Como João Possobon, queremos fazer hoje a nossa entrega à Mãe de Deus, juntamente com a entrega de todas as ofertas, os nossos oferecimentos ao Capital de Graças, neste dia da aliança, em que renovamos a nossa aliança com a Mãe, como custódias vivas do Tabor. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre ser feminino. Nós estamos às portas dos 100 anos da coluna feminina, estamos lembradas, 20 de agosto de 1920, né, que o nosso pai fundador abriu as portas para as mulheres em Schanstatt. E nós vamos começar ouvindo palavras do Papa sobre o que é a mulher. La donna manca l'armonia, è una società di un forte atteggiamento maschile, e questo, no? La donna è per lavare i piatti, la donna è per portare armonia, senza la donna non c'è armonia, non sono uguali, non sono uno superiore all'altro, no? Soltanto per l'uomo non porta l'armonia, è lei. E lei riporta quella armonia che ci insegna a carezzare, a amare con tenerezza e che fa del mondo una cosa bella. E questo è quello che porta la donna, la capacità di innamorarsi, l'armonia al mondo. Ma è vero che la donna deve fare cose e fa come tutti noi facciamo cose. Lo scopo della donna è fare l'armonia, e senza la donna non c'è l'armonia nel mondo. Sfruttare le persone è un crimine di lesa umanità, è vero, ma sfruttare una donna è di più, è distruggere l'armonia che Dio ha voluto dare al mondo, è distruggere. La donna è l'armonia, è la poesia, è la bellezza. Senza di lei il mondo non sarebbe così bello, non sarebbe armonico. E a me piace pensare, ma questa è una cosa personale, che Dio ha creato la donna perché tutti noi avessimo una madre. Nada mais belo do que nós ouvimos palavras do Papa sobre realmente o que é a mulher. A harmonia perfeita que nós encontramos na imagem da Mãe de Deus. Ela é o nosso espelho, no qual nós queremos viver esta harmonia. Trazer esta harmonia, na verdade, é a beleza da Imaculada Conceição, né? É aquela que é plenamente pura, nobre, delicada, tudo aquilo que nós almejamos ser, nós encontramos na Mãe de Deus, e é isso que o Papa então expressa através da palavra harmonia. E nós podemos nos perguntar, o que é ser mulher hoje? O que Schanstatt responde ao ser mulher hoje? Tão difícil, não é? A gente responder com poucas palavras, mas Schanstatt nos ajuda a responder. Queremos ser uma outra Maria no mundo, um vestígio de Maria, uma imagem de Maria, um reflexo de Maria. E se nós já nos esforçamos para isso, então nós podemos dizer, como é o lema que estimula para os 100 anos, queremos ser mais Maria, sempre mais Maria. Nós sabemos que em 1919, alguns dos ex-combatentes que já estavam vinculados aos grupos dos seminaristas da guerra, né, que vieram da guerra, tomaram a decisão de continuar pertencendo ao movimento de Schanstatt e seguir o sistema pedagógico no caminho da santidade. É interessante, o que motivava eles era o sistema pedagógico, claro, o nosso pai fundador, o santuário, a mãe, mas sempre neste caminho de santidade através da autoeducação. E tocadas pelo testemunho, então, dessa juventude masculina, principalmente pela decisão tomada em Herde, nós sabemos do congresso de Herde, que os jovens se reuniram e fizeram este congresso, algumas mulheres procuraram o caminho a Schanstatt, como também ao santuário e ao pai fundador.
E aqui, desde o início, nós vemos a importância dos 3 pontos de contato: a mãe, o pai, fundador, e o santuário. E que nós seremos inteiramente shanstatianas, também vivendo o nosso ideal de custódia vivas do Tabor, quando nós estivermos inteiramente vinculadas a estes 3 pontos de contato. Então, abriram-se assim as portas para as mulheres em Shanstad. E é bem interessante que conta que foi através de um enfermeiro suboficial, Frank Xaver Saulhuber, que era membro da congregação mariana, que Gertrude conhece Shanstad. Esse fráter, então, deu-lhe um quadro da mãe 3 vezes admirável, deu literatura de Shanstad e pediu para escrever o nome dela no álbum dos protegidos no santuário. Isto durante a guerra, com certeza. Assim, a mãe 3 vezes admirável e o santuário de graças de Shanstad passaram a estar no centro do pensamento e da vida de Gertrude. Então, quando em 1920 o padre Kentenich foi interrogado a respeito da entrada de mulheres em Shanstad, ele expressou-se: a resposta não é difícil para mim. Se de Shanstad deve partir uma grande renovação do mundo, também o mundo feminino deve receber nele um lugar, de modo semelhante como na obra da redenção. A importância da mulher, a importância da Mãe de Deus na obra da redenção, pela qual nos veio o Salvador, e que nós também, como pequenas Marias, como outras Marias, também seremos estas portadoras de Cristo para o mundo. Por isso, nosso Pai Fundador, sempre ancorado no sobrenatural, encontrou a resposta que não foi difícil para ele, de abrir as portas para as mulheres em Shanstad. E a história, então, continua contando que Gertrude entrou em contato com o padre Kentenich e recebeu a resposta positiva de ingressar à Liga e assim entrar em Shanstad. Portanto, o primeiro ramo que foi fundado, então, foi a Liga. Deste modo, ela foi a primeira mulher admitida na Liga, na primavera de 1920, e mais tarde, a primeira a ser admitida na União Feminina, pela consagração dela, então, em 8 de dezembro de 1920. Aqui nós vamos vendo o desenvolvimento da história. A Liga Feminina, a Liga também masculina e a Liga Feminina, e a União Feminina, do qual depois se tornou sementeira para outras vocações. Em 1930, nosso pai fundador se refere ao desabrochar da coluna feminina em Shanstad e diz: sabem o que significa o contexto do insignificante começo do movimento feminino no dia 8 de dezembro de 1920? Eram poucas que se consagraram. Então, o nosso pai fundador fala até desse insignificante começo, né? Então, o que significou? Este momento de consagração particular significa nada mais, nada menos do que a participação do nosso mundo católico feminino na grande missão de Shanstad. Não é por nada que depois o nosso pai fundador fala o que seria das mães sem Shanstad. Nós podemos pensar o que seria deste mundo feminino sem Shanstad. Em 1921, Gertrude elaborou uma oração à mãe pedindo a sua bênção para este pequeno começo. E é tão lindo que ela diz: tu, querida mãe 3 vezes admirável, senhora e rainha, tu chamaste também a nós, mulheres, sob a bandeira de teus combatentes escolhidos. Pedimos-te, abençoa o começo do movimento apostólico feminino, para que a frágil plantinha cresça e se desenvolva no sentido que tu queiras, para a maior glória de teu Filho. Quão singela e quão simples, mas quão profunda é esta oração da Gertrude, que ela já pede à Mãe de Deus que abençoe, né? É como se visse todo desabrochar e quantos ramos surgiram desta pequena plantinha, né, que surgiu ali, e ela já pede à Mãe que abençoe. E a Gertrude, então, se nós pensarmos, não havia toda esta riqueza, toda essa literatura para a mulher que nós temos hoje. Então, a Gertrude, ela compreendeu
já naquela altura claramente que entrar em Shanstad significava despertar vida, suscitar em todos o espírito apostólico. Por isso é interessante, né, o movimento apostólico de Shanstad, esse braço apostólico que nós nunca podemos deixar. Sempre a parte apostólica, a missão. Ela considerava como sua tarefa recebida da Mãe de Deus unir, animar, cuidar e repartir com as outras o seu brilhante zelo apostólico. Tão bonito que ela sentia isso em si, mas que ela sentia que era uma missão que ela deveria levar para as outras. E ela diz então, tão bonito: ó, tivesse 1000 corações, todos eles te daria. Mas também, ó, tivesse 1000 mãos, todas moveria por ti. Quem dera nós pudéssemos sempre de novo repetir e viver desta frase da Gertrude, sempre empenhar tudo por Shanstad, pela mãe, pelo pai fundador. Então a presença feminina foi compreendida pelo nosso pai como essencial para a construção do reino mariano de Shanstad. Não foi simplesmente assim que surgiu e que não. Nosso pai fundador compreendeu que era essencial a presença das mulheres. Ele via em cada jovem, em cada mulher, uma imagem de Maria. Ou, como costumava dizer, uma pequena Maria. Foi neste contexto que um grupo de unionistas decidiu-se com radicalidade na doação de suas vidas. E em 1º de outubro de 1926, então, foi fundado o primeiro instituto, né? Instituto das Irmãs de Maria, com a irmã Emília e Ana Pris. Depois nós sabemos que em 1940, então, o nosso pai fundador abriu as portas para as mulheres casadas. E em 1946, então, ele fundou o Instituto das Senhoras de Shanstad e também a Liga de Mães de Shanstad, né? Portanto, Shanstad conta desde muito cedo com outros ramos femininos que enriquecem o movimento e por eles são enriquecidos. Então, nós lembramos o primeiro, então, a Liga Feminina, depois a União Feminina, a Juventude Feminina em 1931, aí em 1940, então abre as portas para as mulheres casadas, depois a Liga de Mães, o Instituto das Senhoras de Shanstad, e assim foi surgindo toda essa gama, né? Essa coluna, na verdade, que foi se estabelecendo e tomando forma dentro de Shanstad como uma grande resposta para o movimento. E com alegria, então, e santo orgulho, podemos afirmar que em Shanstad o mundo feminino faz a diferença. Nós podemos pensar o que seria de um lar sem uma mãe, né? Sem a presença feminina, como é importante a presença feminina. Por isso a importância também da Mãe de Deus no plano da salvação, em primeiro lugar, e depois a nossa presença também no nosso lar, né? E em Shanstad também. Na escola de nossa querida Mãe e Rainha, e sob a orientação segura do pai fundador, muitas mulheres dos institutos, uniões, das ligas, podemos dizer da campanha da Mãe Peregrina também, que cresceu e se desenvolveu, alcançaram o cume da santidade e brilham diante de nós como exemplo de santidade. E as senhoras lembram no início, como a gente falava, dos jovens seminaristas, o zelo apostólico e o esforço na autossantificação. E aqui, novamente, é isso que se destaca, o zelo apostólico e os nossos meios pedagógicos de Shanstad. Por isso a importância, né, como eles formam realmente a personalidade. E aqui no início nós podemos citar a Gertrude, a irmã Emília. Esses tempos também foi colocado também na mídia, né, de uma outra das senhoras de Shanstad. Não sei se as senhoras leram um artigo muito bonito. E assim é bonito a gente vendo como vai se desenvolvendo toda essa história e que isso vai enriquecendo Shanstad, mas também enriquece a igreja, enriquece o mundo. Responde a essa pergunta: o que é ser mulher hoje? Nós podemos ver também na juventude feminina já a Bárbara Cast, né, que tinha um ideal tão lindo, ser um tabernáculo de Deus, portadora de Cristo e Shanstad aos homens. Combina bem com as mães também portadoras de Cristo, né?
Depois nós vemos a Regininha, Maria Regina Tocano também, que é da Juventude Feminina, Amar pelo Servir em Prontidão Filial. E assim a gente pode ir descrevendo uma lista de jovens, de senhoras e de mães que foram se destacando neste caminho de santidade. Então, nós sabemos que em 1940 nosso pai fundador abre as portas para as mulheres casadas, né, para as esposas. E poderíamos citar também muitas esposas, muitas mães de família que se santificaram. E aqui nós temos a nossa querida dirigente primeira, né, a Elda Martelo Vieiro, que é um exemplo de mulher que desabrocha para a fé a partir do contato com Schanstatt. Quando a gente lê a biografia dela, a gente vê como ela, com o seu temperamento forte, como ela tinha dificuldade nesse sentido também religioso, e que a partir do contato com Schanstatt, os meios pedagógicos, o contato, o vínculo com a mãe, com o santuário, com o nosso pai fundador, como foi desabrochando este mundo feminino dentro dela, né? Este ser pequena Maria que ela alcançou brilhantemente. Então, a partir de sua aliança de amor com a mãe e rainha, Elda empenha-se totalmente por seu ideal, filha triunfadora pela vitória do pai. Tão bonito esse empenho, né? E ela então oferece a sua vida pela santificação dos sacerdotes e, de modo especial, pela obra de Schanstatt no Brasil e no mundo. Agora nós estamos no mês vocacional, importante nós lembrarmos e nós também nos empenharmos e oferecer a nossa vida por boas e santas vocações, por sacerdotes, para que os jovens tenham a coragem de empenhar a sua vida, de dar um sim neste caminho de santidade. E também por santas famílias, nós precisamos rezar muito pelas famílias. E ela oferece, então, em 55, a sua vida pela santificação dos sacerdotes. E por Schanstatt, claro. O nosso pai fundador via em cada mulher uma imagem de Maria. Seu carisma mariano, do qual todas nós participamos, não é algo abstrato. Ele tem um nome, que se chama Maria. Então, nós participamos desse carisma do nosso pai fundador, que é apostólico também, mas que parte de um coração, que parte de um centro, da Mãe de Deus. O mundo e a igreja hoje necessitam de mulheres formadas na escola de Maria, de mulheres plenas de Deus, que sejam interiormente livres de si mesmas para servir aos demais, mulheres que vivam plenamente a sua feminilidade. Olha como o Papa expressa a harmonia, ser o que se é. Segundo o pai fundador, a essência da mulher é ser filha, esposa e mãe. Esta característica se realiza na vocação específica de cada uma, seja na vida virginal consagrada, como leiga engajada na igreja, como esposa e mãe na vida matrimonial. Seja qual for o estado de vida em que vivemos, como mulheres de Schanstatt, somos chamadas a viver a aliança de amor com a Mãe e Rainha e com ela realizar a missão da mulher hoje. Ser elo que une Deus e os homens, pelo cultivo dos vínculos naturais e sobrenaturais desejados por Deus, e servir a Cristo nos membros de seu corpo místico. Novamente, a parte apostólica, e que nos toca como custódias vivas do Tabor, né? Portadoras de Cristo, que são formadas na imagem de Cristo e que levam Cristo. Recordamos como tantas vezes nosso pai fundador estava diante de alguma comunidade, o ramo feminino, e que se expressava: o que seria de Schanstatt sem as mães? Esta frase nós conhecemos bem, né? E hoje nós podemos dizer o que seria de Schanstatt sem a juventude feminina, sem as irmãs, sem as senhoras de Schanstatt, sem as unionistas, sem as liguistas. Hoje, então, em sua nova presença, nosso pai fundador continua contando com todos os institutos, uniões, ligas, campanha, com toda a coluna feminina da obra de Schanstatt. Todas somos chamadas e convocadas a ser pequenas Marias em Schanstatt, pequenas Marias na igreja e no mundo. Ser uma presença viva de Maria hoje
é o maior serviço que nós prestamos para o mundo. Quando a gente não encontra resposta, meu Deus, o mundo está difícil, não é? Nós podemos encontrar a resposta em Maria. Ser Maria, uma outra imagem de Maria. Portanto, comigo, contigo, conosco, o mundo será mais Maria. E eu queria terminar lendo todo o parágrafo do nosso pai fundador, que ele falou em maio de 1966, porque a gente conhece só a frase, né? O que seria de Schanstatt sem as mães? E aqui é tão bonito porque o pai explica o porquê desta frase. Então ele começa: sem nossas mães de Schanstatt não há fecundo reino de Schanstatt. Aplicando este pensamento à situação atual de todo o mundo feminino, certamente podemos alegrar-nos, de certo modo, com o que se realizou no decorrer dos últimos decênios através da emancipação da mulher. Pense em 66 o pai falando isso. Porém, ao mesmo tempo, compreendemos que a emancipação da mulher, assim como está se encaminhando, destrói a ordem do ser. Luta por igualar a mulher ao homem. Se a mulher desta maneira se torna homem, amanhã haverá o perigo do homem querer tornar-se mulher. É a revolução do ser que nós vemos hoje. Isto é dito de maneira exagerada, mas compreendeis o que significa em seus detalhes. Temos que ser gratos pelo fato de a emancipação da mulher ter vencido muitos erros, muitas injustiças, muita escravidão do sexo feminino. Mas o objetivo não pode ser colocar o homem e a mulher no mesmo plano, igualá-los ontologicamente. Se tais aspirações continuam a desenvolver-se, estamos diante de uma revolução. E uma revolução de decadência de toda a sociedade humana. Ele vai encerrando esse parágrafo. Por que me detenho com tais reflexões? Parece-me que devo pintar um pano de fundo bem escuro para depois compreendermos melhor o sentido positivo. Então o pai coloca, né, contextualiza para depois dar a resposta. A verdade é que todos nós aspiramos e que, pelo que podemos ser gratos, vós conheceis o que costumo dizer neste sentido. E essa frase, o Papa disse. Aqui agora eu tomei consciência do que o Papa disse, é aqui que o pai fundador fala também. Ambos os sexos não são iguais entre si. Eles têm o mesmo valor, mas não são iguais. Portanto, depende de que, como mulheres, permaneçamos mulheres. Tudo depende de que, como mães de Schanstatt, representemos o ideal da mulher. Posso acrescentar, tudo depende de que nos tornemos pequenas Marias. A posição da grande Maria no plano da salvação quer repetir-se na posição das pequenas Marias no mundo de Schanstatt. Tão lindas e tão profundas essas palavras do nosso pai fundador e tão atuais, que ditas em 1966, hoje ressoam como uma resposta para o nosso tempo. Então agora nós queremos encerrar este momento de reflexão rezando a oração de beatificação da Gertrude. As senhoras receberam o folhetinho no início. Nós conhecemos a oração de beatificação da irmã Emília, mas hoje combina tão bem nós rezarmos esta oração da Gertrude como uma primeira mulher, né, que ingressou em Schanstatt. Então nós vamos rezar lá na parte que está escrito novena. Tem uma pequena biografia dela ali no início, depois, antes da imagem da mãe, tem uma parte escrita novena. Podemos rezar juntas? Pai Celestial, no teu amor paternal, tu escolhes sempre pessoas que se decidem pela renovação da Igreja e do mundo. Chamaste Gertrude von Bouillon como primeira cofundadora do movimento feminino de Schanstatt. Com amor ardente
e em serviçalidade desprendida, consagrou-se à missão de Shansta e colocou-se sem reservas até a entrega da própria vida ao serviço da Mãe 3 vezes admirável. Por sua vocação e fidelidade, atende aos pedidos que te apresentamos com confiança, pela intercessão de nossa Mãe e Rainha. Faze com que Gertrude von Bouillon seja beatificada para a tua glória e para a salvação dos homens. Amém. Então nós encerramos este momento e agora queremos já nos preparar para a entrada da missa. Quem então leva os símbolos já pode se preparar lá atrás. Nós já vamos começar então com a nossa celebração eucarística.